Vamos voltar em seroma e hematoma. O que é um hematoma? Primeiro, o que é um seroma? Não, o que é um hematoma? Pode ser. Vamos voltar só aqui. Isso aqui é o quê? Eu acho que a gente diferenciou isso aqui, né? Falamos a diferença de um e do outro, né? Tá, então o que é a nossa celulite que eu estou falando aqui? Essa é uma inflamação do tecido subcutâneo. Uma infecção. É um processo inflamatório e infeccioso do tecido celular subcutâneo. Como é que diferencia o abscesso? Sinais flogísticos. A gente falou os sinais flogísticos. Vou só botar os termos, né, para quem estiver estudando, para consegue combinar. Sinais flogísticos. Falamos dos 4 sinais flogísticos, né? Sim. Então, essa celulite aqui é um processo inflamatório crônico de tecido adiposo, celulite mesmo. Por isso que eu não posso simplesmente falar que é inflamação, porque vocês já sabem que tem uma diferença. E essa celulite que eu estou querendo falar para vocês é uma celulite infecciosa, sempre. Então, é um processo inflamatório e infeccioso do tecido celular subcutâneo. E por conta disso, eu tenho sinais flogísticos, que são aqueles 4, sem a diferença dela no processo, sem coleção, sem pus, tá? Que é exatamente a definição de abscesso. Tá? É o mesmo processo inflamatório, infeccioso, com calor, tudo, mas com uma coleção que flutua, com uma flutuação. Usei esse termo para vocês? Flutuação. O que é a flutuação? Os sinais flogísticos. Ele é da celulite ou do abscesso? Ele é inflamatório. Só que ele está presente nesses dois processos. Só que até para você ajudar a pensar e diagnosticar, no dia que você vê uma celulite, você vai ficar assim, vai inflamado. Você tem que pensar, vocês estão no momento de aprendizado. Eu bato o olho numa celulite, sei que é uma celulite, mas vocês, até ganharem experiência, é importante lembrar o que é sinal flogístico. Para e pensa, vê se tem os sinais flogísticos. Dor, calor, rubor, momento de dor. Tem que pensar até sedimentar. Tá? O que é flutuação? Esse aí eu falei de abscesso, eu usei o termo flutuação. Se eu estou usando termos que vocês desconhecem, professora, o que é isso? Vou falar, senão eu vou entender que vocês sabem e vou acabar, né? Cova e outro. É um termo realmente usado. O que é flutuação? Quando eu pego no exame físico uma celulite e um abscesso, o que vai me ajudar a diferenciar um do outro é se tem flutuação ou não. Clinicamente, se for um abscesso de tecido celular subcutâneo, porque é um tecido superficial, vão existir abscessos profundos que não basta o exame físico para vocês conseguirem diferenciar um e outro, tá? E às vezes o exame físico engana. Ontem eu atendi uma paciente que não tem nada a ver com a minha área, que é lactolite. Lactolite, vocês sabem onde fica? As meninas sabem, os meninos sabem? A vulva às vezes inflama, faz uma celulite e ela pode ou não fazer um abscesso. Então ela achava já que era um abscesso, a gente drenou e não tinha nada na verdade. Estava bem grandão mesmo, parecia que já estava obsedado e não estava. Ou seja, era só uma celulite. Então talvez tivesse só feito o antibiótico e aguardasse um pouquinho, teria resolvido. Mas estava doendo muito, então assim, não é errado a gente drenar, especialmente se fosse um cutâneo, perder a oportunidade, porque dói pra caramba. E a abertura de um trajeto para inflexão melhora a dor também, acelera o processo, tá? Então a diferença de um abscesso
para uma celulite é coleção. Mas como você sabe no exame físico que tem coleção? Todo mundo já botou a mão aí no furo que está para estourar? Não tem um molinho no centro? Isso é a flutuação. Flutuando é a sensação de que botou a mão na água. Botou a mão na água é o abscesso que está para vir a fluto, né? Flutuação. É um termo médico mesmo, tá? Então, está flutuando? Porque se não está flutuando, é porque ainda não abscedou. Ou seja, é só uma celulite, provavelmente é o momento adequado para começar o antibiótico. Mesmo começando o antibiótico, a celulite vai resolver ou tem risco de abscedar? Tem risco de abscedar. Então, essa flutuação, ela precisa ser acompanhada. Porque se flutuar, estou tomando antibiótico, precisa drenar? Abscesso, drenado, abscesso curado. Não pense duas vezes, decore isso para a sua vida e você vai estar sempre certo. Casos de exceção que não são drenados são exceção. Você tem que aprender agora a regra, tá? Então vamos voltar. O que é hematoma? Criação de um espaço novo com sangue. Eu falei sobre isso aqui? Tá. O colega falou que é a criação de um espaço novo com sangue. Mas esse hematoma, qual é a origem dele? Hã? Pode ser um trauma fechado que criou o hematoma? Pode. Só que aqui eu estou especificando, quero falar especificamente sobre hematomas pós-operatórios, tá? Posso ter hematoma traumático, que vai ser uma coleção de sangue num espaço que antes não existia. Pode ser traumático? Pode. E quando ele for traumático, sem solução de continuidade, posso ter um hematoma traumático sem solução de continuidade? Posso. Esse é um hematoma estéril, tá? Uma porrada, sei lá, uma canelada, um chute no futebol, uma queda de moto, qualquer hematoma que você faça que não teve quebra da solução, não teve solução de continuidade, ele é estéril e aí a conduta desse hematoma pode ser conservadora. Qual a conduta de hematoma que não pode ser conservadora? Hã? É que isso aí é infectado, isso é uma evolução, é uma complicação. Mas qual é o hematoma que não pode ser conservador? Não. Hã? Tipo hematoma subdural? É um hematoma, sai da caixinha. Eu dei um exemplo na perna, vocês ficaram nela. Existem outros hematomas. Um hematoma intracraniano, epidural, subaracnoide, pode ser conservador? Pode. Pode. Você pode diagnosticar e se a pessoa estiver estável, você pode manter em observação e ver o que vai acontecer. Quando que eu não posso manter esse hematoma em observação? Conservador. Quando ele estiver em progressão, gente. Hematoma em progressão. O hematoma ele pode sofrer o trauma, sangrar, estabilizar, se tiver tendo fatores de coagulação, só que ele pode continuar progredindo nas próximas horas. E aí é que está o perigo, tá? E pode ser onde for esse hematoma. Intracapitário, um hematoma esplênico, hepático, renal, um hematoma cervical. Então você só vai abordar um hematoma se ele estiver em progressão. Porque se estiver em progressão, vai acontecer duas coisas. Qual é o risco de hematomas em progressão? Dois riscos. Choque hipovolêmico, porque vai continuar sangrando e você não sabe até quando, e não é isso. É um risco, mas não é isso que eu estou falando. Por que eu tenho que abordar um hematoma que continua crescendo? Porque ele vai continuar sangrando e a depender do espaço onde ele está sangrando, isso pode levar a um choque hemorrágico, né? E
Pensa se ele for no pescoço, qual é o risco disso aqui? Ou se ele for dentro da cabeça? Hemorragia? Não, coagular ele vai. Hemorragia? Obstrução do quê? Compressão. Ele pode fazer efeito de massa. Se for no pescoço, pode comprimir via respiratória, matar por insuficiência respiratória. Se for dentro do cérebro, ele vai fazer hipertensão intracraniana e pode MA e a criatura morrer por hipertensão intracraniana. Pode fazer sintomas compressivos, depende aí de onde ele está. Então, o único hematoma que deve ser abordado de cara é um hematoma que está em progressão. E grande, né? Se ele for grande de cara também. Agora, se ele não é um hematoma grande, a pessoa está estável, a princípio é internação e observação. Porque o organismo não dá conta de absorver o hematoma da porrada da perna? Leva semanas, mas dá conta. Então, deixa quieto e observa. E como é que faz essa intervenção? Não, aí eu não vou entrar nisso não, porque isso vai depender de cada área, tá? Mas é cirúrgico, tá bom? O problema é que, vamos voltar agora para o que interessa, o que eu quero para vocês agora. Hematoma pós-operatório. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, gente, quando eu era externa, apesar da gente saber que existia, aliás, não sabia que existia coisa nenhuma. Foi quando eu entrei na faculdade, a primeira aula assim, foi bem desestimulante, porque o professor só meteu o pau na medicina. Só falou que a medicina, que quem achava que ia fazer medicina ficar rico, estava muito enganado, que medicina só tomava processo, que, enfim, só falou mal da medicina, né? Aqui a gente faz isso com vocês, é normal. E bateram muito na nossa cabeça a faculdade inteira de que isso tudo era por conta principalmente da falta de humanização. Era o médico que não olhava mais no olho do paciente, era o médico que só fazia garrancho, não estava nem aí. E era mesmo. A medicina passou por momentos de trevas. E de tanto bater isso na nossa cabeça a faculdade inteira, eu considero que a minha turma, pelo menos, meu grupo, saiu muito humanizado por conta disso. A gente prezava muito por resgatar isso. E o que eu entrei falando? Vai ser importante, coisa importante para a vida. Sim, porque inclusive lá na cirurgia as pessoas eram processadas. Porque complicações aconteciam, eram complicações passíveis relacionadas, inerentes ao procedimento, e todo procedimento tem riscos, só que não era falado para o paciente antes. E aí existe uma regra em medicina que eu estudei no curso de cosmetria, que é fantástica e que é real, e eu levo agora ela para a vida. Tudo que é justificado depois é desculpa. Então, tem risco? Tem. Tem possíveis complicações, efeitos adversos? Você tem que explicar antes. Se você falar antes, a pessoa vai compreender. Ela vai, inclusive, concordar ou não com aquele risco. Só que se você deixar para falar depois, isso virou desculpa. E era isso que acontecia. Porque ninguém falava nada. Ou o contrário, não, meu senhor, vai ficar tudo certo, você vai ficar gato. E esse é um problema, inclusive, hoje, da cirurgia plástica. Porque só promete resultado. E cirurgia plástica é cirurgia, gente. Tem risco como qualquer outro procedimento, tá? E foi então que comecei a ver com mais frequência uma coisa que chama termo de consentimento cirúrgico, termo de consentimento esclarecido. Eu só fui ver isso na minha residência de geral, começou a ter, para os casos onde a gente sabia que ia dar ruim, que era casos complexos, cirurgia de grande porte, para cirurgia corriqueira não tinha. E quando eu cheguei na USP, era para todo mundo, até para um tráqueo, para qualquer coisa. Mas por quê? Com certeza aquelas instituições já tomaram muito processo. Porque quando você está dentro de uma instituição, o processo não vem só para o médico, vem para quem é maior.
né? Então, de tanto apanhar, todo mundo começou a se resguardar, tá? Então, eu trago isso para minha vida. Os meus procedimentos todos têm termo de consentimento. E aí, é questão de cultura. Se você for para os Estados Unidos ou assistir um programa médico americano, vai ter quilômetros lá de termos de consentimento. E o médico lá é muito assim, ó. Olha, eu estou com câncer de tireoide. Doutora, quanto tempo de vida eu tenho? E eles vão na lata. Você tem 10 anos e 5 dias. Eles tacam na lata para o paciente, assim, a estimativa literal da literatura. Nós fazemos isso? Não, eu trabalho com câncer. Eu não falo jamais para o paciente qual é a estimativa de vida dele, mesmo eu tendo ideia. Mas é da nossa cultura. Se eu falar, talvez eu seja processada por não ser humana, porque Deus é maior e ele vai ser curado. Entende? É questão cultural também, tá? Associada a isso. Mas enfim, eu trato de cirurgias grandes, trato de pacientes oncológicos, eu tenho que falar de morte de ricos. Porque tem gente que simplesmente prefere botar na mão de Deus e simplesmente não quer correr aquele risco. E tem gente que não fala, mas depois que acontece a complicação, finge que não escutou nada antes. Então, termos de consentimento tem que ser feitos para todo e qualquer procedimento, até para o botox. Confesso que eu não tenho feito, mas eu vou fazer bonitinho, estou na briga. Mas tem, gente, um simples botox tem complicação. E complicações que podem ser graves. E a própria gravidade de uma complicação, se eu fizer nele, ele vai encarar de uma forma. Se eu fizer nela, ela já vai encarar de outra forma a mesma complicação. Tá? Então é particular de cada um. Então saibam, toda e qualquer cirurgia existe complicação. E aquelas duas complicações ali fazem parte de todo e qualquer termo de consentimento cirúrgico. Meteu uma agulhada na pessoa, já tem risco de hematoma. Fazer botox, tem risco de hematoma? Poxa, se fizer hematoma em mim, no botox, beleza, acontece, eu sei que tem um monte de vaso. Agora, se fizer uma pessoa chata, que trabalha com imagem, nossa, essa médica é muito ruim, ela fez hematoma. Então, tudo depende da forma como você explica as coisas e deixa claro antes. Se falar depois, é desculpa. Tá? Então, a gente tem que educar. E isso leva tempo, tá? Você ter uma boa relação médico-paciente gasta tempo. Não é leva tempo para você só aprender a falar, é leva tempo para você explicar. Dá mais trabalho eu convencer uma pessoa do porquê que eu não vou dar um atestado para ela do que eu simplesmente preencher um atestado. Então, é uma opção de escolha de forma de trabalhar. Eu acho que essa é a melhor opção, dá trabalho, mas eu não, graças a Deus, não posso nem falar, mas assim, eu tenho que falar para vocês que eu estou ensinando. Eu, graças a Deus, não tive nenhum processo até hoje contra mim, né? E se eu conversar com outros colegas, já tiveram vários. Tive um processo da época que eu era residente, ou seja, residente sim responde processo, tá? Foi um cara que processou o hospital inteiro praticamente por conta de uma complicação lá no meu R1 que eu não tinha nada a ver, que um dia bateram o meu carimbo porque tinha esquecido o carimbo. Você vai responder junto. Por isso que por onde você passar, tome cuidado do seu carimbo, veja o que está carimbando, perdeu o carimbo, faça o boletim de ocorrência, porque por conta disso você pode ser chamado a responder o processo. O que é hematoma? Ele falou que hematoma é uma coleção de sangue no espaço, mas eu estou falando do meu paciente cirúrgico, então melhora um pouquinho isso aí. E tem a diferença de hematoma para equimose, né? Sim, qual é a diferença de hematoma para equimose? Então, Equimose, você trouxe esse novo termo. A equimose ela infiltra nos tecidos. Seria o que a gente popularmente chama de hematoma. Perfeito. Equimose é o borramento, é a porrada, ó. Pode ter hematoma associado? Pode ter, mas normalmente a equimose é o roxo, onde teve extravasamentos de sangue no tecido. Não, mas eu estou falando de hematoma de verdade. E mais um motivo para isso ser cirúrgico.
Porque normalmente na cirurgia a gente faz o quê? Cria um espaço morto. Então normalmente o hematoma cirúrgico está relacionado ao surgimento de um espaço morto. Concorda que todo mundo que eu vou operar, eu crio um espaço morto? Para eu chegar no meu objetivo cirúrgico, eu crio um espaço morto. Tá? Então, esse hematoma que eu estou falando é o pós-operatório. Então, é no trajeto por onde eu passei, pode ter hematoma. E por isso que é possível a complicação de qualquer procedimento cirúrgico. Professor, o que é esse espaço morto? O que é espaço morto, gente? A gente já falou, vai. É um espaço que é criado para a solução de continuidade. Não mistura com solução de continuidade. Solução de continuidade é qualquer lesão. Uma cirurgia é uma solução de continuidade? É, mas separa ela do espaço morto. Espaço morto é um espaço criado cirurgicamente para acessar um certo espaço e que no momento do fechamento é fundamental a gente tentar reduzir o espaço morto para evitar complicações. Quais são essas complicações? Hematoma, infecção. Hematoma e seroma. A infecção normalmente relacionada ao espaço morto é consequência de um hematoma ou de um seroma. Dificilmente a gente tem infecção de espaço morto sem ter tido antes seroma e hematoma. E é por isso que a gente previne o seroma e hematoma, e é por isso que quando tem seroma e hematoma a gente tem que intervir para evitar infecção. A infecção ela leva mais um pouquinho de tempo, o seroma e o hematoma formam antes, tá? Então, você pode repetir o que é o espaço morto? é um espaço, é um vão, bota assim, vão, para vocês lembrarem. É um espaço criado cirurgicamente para chegar ao alvo cirúrgico, né? Para conseguir realizar o teu procedimento cirúrgico. E que após o procedimento a gente tem que tentar reduzir esse espaço morto de alguma forma para que não tenha complicações como seroma e hematoma e infecção. Vou dar o exemplo mais claro de novo. Pescoço, tireoide, laringe, traqueia. Tireoide está aqui bonitinha. Eu venho e faço um cortinho assim. Aí eu faço levantamento dos retalhos cervicais. Eu vou por debaixo do platismo e vou descolando. Porque se eu fizer só esse corte aqui, vem cá, levanta aqui. Ó, mantém firme isso aqui. Pele, vou vir e cortar. Abrir. Para eu chegar na minha tireoide, que é a minha barriga, minha pele lá embaixo, se eu não levantar, criar um espaço morto, que é o retalho, a tireoide, ó, ela é uma borboleta, ela tem lóbulo superior, inferior, eu não vou ter um acesso fácil à minha cirurgia. Então, o que eu faço, além da própria incisão? Levantamento dos retalhos, isso aqui está grudado. Então, eu cirurgicamente crio, libero esse espaço que aqui é abaixo da face cervical. Então, quando eu faço isso e coloco os parabéns, ó, do ladinho, isso é um espaço morto. Não existia, eu criei, tá? Só que isso aqui, se eu deixar esse vão assim, ele tem uma chance maior de criar um seroma e hematoma, porque ele agora é um espaço que não existia. Aí existem técnicas para a gente reduzir o espaço morto. Que são, vai lá, o que vocês acham? Como é que vocês acham que eu faço isso aqui para... Uma coisa é botar dreno de sucção. Não é qualquer dreno, é dreno de sucção, porque o dreno eu vou botar ali, aí eu boto uma bombinha que ele faz. Então, a própria sucção faz sair o líquido extra e faz colar mais fácil. É uma. E quando for cirurgias maiores, o que mais eu posso fazer para facilitar isso aqui colar de volta? Pontos. Então, outro exemplo, abdominoplastia. A pessoa tem um abdômen avental e quer ressecar aquele excesso de pele. Incisão embaixo,
incisão em cima, ficou um buraco. Como é que eu vou juntar essa pele que está aqui em cima com a pele que está lá embaixo? Eu tenho que descolar toda a parede abdominal sobre o músculo, puxar sob tensão e dar ponto. Toda a barriga está descolada, oculta do espaço morto. Como que eu vou fazer para diminuir o risco? Pontos, até para ajudar a tirar a tensão da ferida operatória, porque ó, é tensão, é um fechamento sob tensão. Dou vários pontos para redução do espaço morto e a cirurgia plástica usa muito isso. Põe o dreno também e ainda vem com o que depois da cirurgia plástica? Cintas compressivas. Então é uma associação de coisas para tentar reduzir o espaço morto, para tentar evitar complicações de seroma e hematoma. E ainda assim, posso ter seroma e hematoma? Pode. Então é inerente a todo o procedimento do melhor cirurgião. Sabe qual é o cirurgião que não tem complicação? É o que não opera. Então os caras dizem, eu não tenho complicação. Meu filho, você não está operando, sinto muito. Ou está mentindo. Não existe um cirurgião que não tem complicação. Existe o que tem menos complicação por conta da curva de aprendizado, por conta de tomar um pouquinho mais de cuidado, de conversar melhor com o paciente, até conversar com o paciente para orientar o pós-operatório é importante por isso. Porque se você não conversa, o paciente está jogando bola no outro dia. Tá? Ô, prof, existe um tipo de tecido que é mais complicado de se lidar em relação à infecção? Como é que é? Um tipo de tecido assim que quando se cria um espaço morto ele tem maior chance de... Tecidos não vascularizados. Então, quando a gente lida com articulações, articulação não é vascularizada, cartilagem não é vascularizada. Tecidos previamente irradiados, pacientes oncológicos onde já tiveram radioterapia é péssimo. Pacientes que têm distúrbios de irrigação, ou seja, diabéticos, pacientes que têm aterosclerose, paciente que tem insuficiência vascular periférica, ou seja, quem fuma, e por isso que cirurgião plástico não opera quem fuma, afinal, o intuito da cirurgia é supérfluo, digamos assim. E a pessoa que tem que operar uma pessoa que fuma por um motivo de doença, já fala lá, meu senhor, o seu risco de ter complicação é maior. Tá? Então, tecidos que não são bem irrigados têm um risco maior, que seja por radioterapia ou inerente a dele, ou porque a pessoa fuma, ou... Tá? Tudo isso já ainda não tem consentimento? Deve entrar, tá? Deve entrar. E mesmo com termo de consentimento, você ainda pode ser processado e o juiz ainda te condenar. Tá? O termo de consentimento, por exemplo, não pode ser aplicado no dia da cirurgia. Porque senão o advogado do doente vai falar assim, olha, ele estava sob efeito de estresse pró-operatório, tem que ser com antecedência. Tem todo um BO danado. Você tem que ter a sua cópia e a cópia dele. De preferência, uma testemunha. Professor, mas se fizesse uma descrição da cirurgia... Não, você faz também. Antes e depois. Você tem que fazer, depois da cirurgia é passo, depois da cirurgia é passo fundamental de fazer o relatório cirúrgico, é obrigatório, é um documento que a gente preenche. Só que lembra que o paciente não quer saber se foi difícil, ele quer saber por que você não explicou antes. Porque se eu tivesse explicado antes e fosse uma cirurgia plástica, ela não teria feito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu tenho uma conhecida que precisava fazer cirurgia de vesícula e queria fazer abdominoplastia. Aí o cirurgião plástico pegou e falou assim, eu faço, a gente faz tudo no mesmo tempo, dá para aproveitar. Olha que maravilha, 2 por 1. Sabe o que aconteceu? Ela teve na verdade ninguém sabe, né? Eu sei o que ela me falou. Teve uma embolia pulmonar, parada cardíaca, seguido de um AVC. Ela teve tudo que podia dar errado, ela sobreviveu pela glória de Deus. Mas pergunta para ela hoje se realmente foi dito todas as possíveis complicações e se tivesse sido dito, se ela teria topado fazer os 2 procedimentos em um. Ah, o cara fez errado. Não é que é errado, mas
eu acho que ele não pesou direito junto com a paciente os riscos versus os benefícios. Tanto é que é uma cirurgia fora do comum. Não é errado, não está proibido. Não tem nenhum lugar dizendo que não pode fazer uma cirurgia plástica junto com a cirurgia de patologia. Mas por que a gente normalmente não faz? Porque o risco de ter coisa ruim é maior, né? O tempo cirúrgico é maior, enfim. Professora, num caso, por exemplo, um paciente ou diabético ou fumante, que tem esse risco da questão da vascularização, se o médico ele se negar a operar com medo das consequências, ele também pode ser processado por isso? Se for plástica, não. Por quê? Porque é fim fútil. Mas se for doença, ele não vai se negar. Só que por isso que existe o pré-operatório. E isso a gente está falando de cirurgia eletiva, agendada. Pode se negar também. Por que você vai operar um paciente que tem alto risco se a cirurgia é eletiva, programada, e ele tem tempo para modificar os hábitos e melhorar isso? Não tem porquê. Por exemplo, eu não opero testemunho de Jeová. Não opero, não tem quem faça. Ele vai me processar? Pode processar. Vou responder esse processo no dia que chegar esse paciente para mim. É um quiprocó que dá boa discussão. Eu já estive em hospital que a família era testemunha de Jeová e a criança recém-nascida com hérnia diafragmática congênita, com risco de vida de morrer, o hospital foi lá, tirou a guarda da criança, a gente operou e devolveu a guarda no outro dia. Só que sim, era um hospital escola renomado que comprou a briga. Só que depois disso eu já vi casos médicos sendo processados por menos disso. Então assim, as coisas não são bem claras no Brasil. As leis são lidas de formas tortas a depender da política local. Mas o médico, ele tem poder, ele está respaldado em se negar a atender. O que ele não pode deixar é a pessoa sozinha em risco de vida. Então, quando você leva isso para uma cirurgia de urgência, de emergência que compromete a vida, é uma coisa. Aí não pode se recusar. Só que, mesmo na cirurgia de urgência e de emergência, você vai falar sobre os riscos com a família que seja. Tá? E vai ter gente que vai estar morrendo com o pé podre diabético lá no João Paulo, precisando fazer uma amputação de membro por conta de sepse, e vai falar assim: não quero que corte a minha perna. Aí a filha dela está falando assim: corta, doutor. E você não vai poder cortar. Ela vai morrer de choque séptico, mas você, se a pessoa estiver lúcida, ela é a dona de si. Você pode fazer, tentar convencer ela de toda forma, mas se ela não quiser, você não vai poder. Então, assim, tem coisas que... A gente viu isso ano passado, também tem a questão de se for heredidade, o que a gente faz nessa questão aí, por exemplo, de adotar o médico, se a pessoa quer, mas aí os pais querem... São casos complexos, gente, que nem a gente tem resposta, cada caso é um caso, cada cabeça de cada família é de um jeito, mas assim, o geral tem termo de consentimento. Pra você ter ideia, assim que eu voltei, como eu tinha essa cabeça de termo de consentimento para tudo, eu perdi vários pacientes por aplicar termo de consentimento. Sabe qual era a leitura dos pacientes? Se essa doutora está me falando todas as possíveis complicações, é porque ela não sabe operar, porque ela está com medo. Quantos pacientes eu não perdi por conta disso? Só que isso muda, porque o colega que estava aqui mais antigo nunca pegou ideia. Não, vai dar nada não é risco. Então hoje o paciente já tem a cabeça um pouquinho mais diferente, tá? Mas há 10 anos atrás, não, se ela está falando desses riscos aí, é que nem a pessoa que fuma. Ele não quer ver o verso da carteira de cigarro. Não, isso aí não dá não. Me dá uma carteira de cigarro de... Como é que é? Tem um que a perna tá caindo e tem outro que... Geralmente o pessoal não gosta de escolher o que tá aqui brote, não, são os outros. Enfim. Me dá o menos ruim, né? Me dá, sei lá, qualquer outra coisa. Mas a gente... por isso que eu tô falando, é questão da nossa cultura. Se a gente explica, a gente vai estar mais respaldado, tá?
Então, espaço morto, ok? De novo, o que é hematoma então? É o que você falou, tá? Só que num espaço morto. É a coleção de sangue num espaço morto, pós-operatório, tá? E seroma? É líquido no espaço morto. Que líquido? Pode ser pus, pode ser. Pode ser pus? É. Se for pus, não é seroma. Não, é tipo Se for pus, é o quê? Abscesso. É um exudado, é plasma, é aquela linha do joelho que escorre tem um calor. Aquilo é seroma. É transudado, é fluido, é extravasamento plasmático para o terceiro espaço. Esse terceiro espaço, no caso, é um espaço morto, sempre que a gente está falando de cirurgia, tá? Qual é a abordagem? Precisa abordar esses dois aqui? Precisa, exceto se for muito pequenininho, mas se ele for muito pequenininho, você nem vai diagnosticar, porque você não vai conseguir saber se é hematoma, se é seroma ou se é só edema da ferida operatória. Se você está vendo abaulado, é porque ele é significativo e daí vocês vão ter que intervir. Vamos primeiro para o seroma, que é mais fácil. Como será que eu trato um seroma? Drenar como? Drenagem linfática não é suficiente. Para seroma, não. Funcionar, tá? O tratamento do seroma é uma punção aspirativa. Pode ser cegas, normalmente é cegas. Por quê? Porque é um espaço morto, você sabe que tem um vão ali. E o que mais? Professora, a toracocentese seria uma forma de seroma, não? Não, porque a toracocentese é a punção de líquido do espaço pleural, que normalmente não é cirúrgico. A gente está falando de complicações cirúrgicas. O seroma está relacionado ao pós-operatório. Puncionei. Faço mais alguma coisa? Normalmente esse seroma é de ferida operatória. A diferença do seroma para a coleção? É uma coleção de líquido plasmático, de transudato, tá? E aí, gente, o que eu faço depois que eu esvaziei? Não faço nada? Deixo quieto? Rezo? Para você tentar ocupar o espaço. Como que eu vou tentar ocupar o espaço morto depois da ferida? Se eu for abrir para colocar um dreno de sucção, eu posso levar bactérias do meio externo para o meio interno. E normalmente essa ferida já está lacrada. Normalmente o seroma forma, gente, lá pelo terceiro dia. Terceiro, quinto, até 10º dia. Na verdade, eu tive paciente que surgiu seroma no 10º dia. Compressão extrínseca. Curativo compressivo. Você drena, curativo compressivo. Se for na barriga, vai a cinta. Se for no pescoço, curativo compressivo. Manda o paciente apertar. Porque o que é o seroma? É um transudato da ferida. É o ralado do joelho que está babando. Então, como que você vai fazer com que isso não forme de novo? Apertando, para que não tenha um terceiro espaço, tá? Se fizer de novo, o que você faz? Funciona de novo e assim vai até o seroma desaparecer. Outra coisa que tem que fazer, às vezes o seroma surge porque o paciente está tendo crise de tosse, está hipertenso, então tem que tentar checar essas outras coisas, né? Orientar, por exemplo, quando é no pescoço, o que eu falo para o doente? Meu senhor, se o senhor for tossir, espirrar, fazer força, vomitar, mão no pescoço, segura a ferida operatória, porque no momento de valsalva é o momento que esse transudato é maior. E o sangramento também é a mesma coisa, tá? Só que o hematoma, dá para tratar um hematoma com punção? O que é o hematoma? Eu acho que não. É sangue. Coagula. Dá para aspirar coágulo? Não dá. Então, o hematoma, infelizmente, ou você vai observar ele, só caracachá, mas quando é cirúrgico, normalmente não dá só para fazer isso. Então, tem que abrir o pontinho da ferida operatória,
drenar o hematoma, malachar, espremer o hematoma, lavar para tirar os coágulos e vai cicatrizar por segunda intenção, aquele pequeno furinho que você teve que abrir para drenar o hematoma. Faz compressivo também? Faz compressivo, mas só depois que tiver esvaziado o hematoma. Só apertar o hematoma não adianta. Tem que tirar. Por quê? Tem coisa melhor para bactéria do que sangue, comida de bactéria do que sangue. Não tem coisa mais maravilhosa e deliciosa que bactéria. Vai dar ruim se ficar. Então, se for um pós-operatório que já tem pontos, vai ter que abrir novamente. Vai ter que abrir o pontinho. Não precisa abrir tudo, mas o suficiente para você chegar ao hematoma e esvaziar ele. E aí vai cicatrizar com segunda intenção. Bom, que horas são? Tá. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Toma, você ama seu vídeo? Alguma outra coisa, gente, que tenha ficado de dúvida? Professora, Aqueles negocinhos lá do Einstein, deixa eu até abrir ele aqui, vai cair, tá? É redundância das coisas que a gente falou, mas leia. Se eventualmente tiver alguma coisa aqui e a gente não viu, vai cair. Portanto, eu vou olhar aqui só para ver se tem alguma coisa que chama mais atenção. Ó, o Einstein ele traz a classificação de infecção de ferida cirúrgica em superficial, profunda e de órgão espaço, tá? A superficial é exatamente pele, tecido celular subcutâneo, que seria a ferida operatória propriamente dita. Então, quando a infecção, a gente fala infecção de ferida operatória, normalmente, gente, é dessa camada mais superficial, tá? Porque é a camada que a gente cortou de pele, que tem bactéria ali da nossa flora. Então, normalmente é ali que tem infecção de ferida operatória. E é dessa ferida operatória que lá no outro artigo falava qual é o tratamento adequado da infecção de ferida operatória. Lembra qual é? Abrir, lavar, desbridar se for necessário e só deixar cicatrizar por segunda intenção, não dá nem pontinho. Precisa de antibiótico para infecção de ferida operatória? Só em caso de repercussão sistêmica, que vai ser traduzido por que sinal, sintoma, a repercussão sistêmica? Sepse. Vamos lembrar o que é sepse? É a SIRS com foco infeccioso, né? Se eu tenho foco infeccioso, que é exatamente secreção purulenta, hiperemia ali da ferida operatória, aí você tem que lembrar o que é SIRS. O que é SIRS? Não, mas quais são os quatro? Temperatura, febre, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, leucocitose. Se eu tiver isso aqui, mais infecção da ferida operatória, abertura da ferida, lavagem, desbridamento, mais antibiótico. Que antibiótico no caso, senhores? Vamos pensar. A ferida operatória. Vamos pensar, e você tem que perguntar. Qual é a cirurgia? Qual é a cirurgia? Porque a gente está com infecção aqui. Mas qual é a cirurgia? Tireoide. Pensa qual é o bicho? Gram positivo. Para a tua indução anestésica era cefalotina, cefazolina. Posso usar ela aqui como tratamento? Pode, se o paciente for ficar internado, porque ela só tem EV. Mas se você quiser dar alta, posso? Se o paciente estiver bem, pode. Qual antibiótico você vai dar para casa? Pode ser, cefalexina sim. Tem outras alternativas que normalmente é o que vão passar, mas pode ser sim a cefalexina, tá? Se for apendicite aguda, tem gram positivo? Tem. Tem gram negativo? Tem anaeróbio? Você tem que cobrir tudo. Para cobrir tudo, é o
falei que a apendicite, ela pode ser antibiótico profilaxia ou antibiótico terapia, aí você tem que me perguntar também, professora, como é que estava o apêndice dessa pessoa? Porque infectou a ferida operatória. Mas volta lá na cirurgia. Qual era o potencial de contaminação dessa cirurgia ao encontrar o apêndice? Se tivesse só vermelhinho, ele só precisa de antibiótico profilaxia. Antibiótico foi até 24, 48 horas. Agora, se ele estava com pus ao redor, já é antibiótico terapia. Então, esse paciente, na verdade, já está coberto, porque ele já está em tratamento cobrindo as 3 bichos. Entenderam? Quando começa uma profilaxia, né? Não, eu dei, assim, ó. O paciente fez apêndice, o apêndice estava só vermelho, só inflamado. Então era antibiótico ou profilaxia lá na cirurgia. Então fez o momento da indução mais 24 a 48 horas, seria o certo. Só que com 5 dias ele voltou lá no teu consultório, doutor, ó, tá inflamado aqui, tá com dor nos pontos, tá? Aí você fala, infecção de ferida operatória. Tem repercussão intracavitária? Aí você vai olhar porque o Einstein está te falando que eu tenho infecção de ferida operatória, que é só perissubcutâneo, tem infecção de ferida operatória de profunda, que é a de parede, que é a de músculo, e tem a de órgão. A de órgão é dentro da cavidade. Então, o próprio paciente vai te dar dicas. Se a dor está só aqui na parede, na inflamação, é superficial. Se ele começa a ter sintomas de apendicite, apendicite, gente, é uma infecção de órgão. Você tem dor à descompressão, você tem peritonite, é uma infecção profunda. Essa infecção, você pode de repente até ter que reabordar o caso, tá? Mas se for só de ferida operatória superficial, que é o comum, aí você vai abrir pontinho, lavar, debridar e dar um antibiótico adequado para a tua cirurgia. O que é debridar? Ou desbridar, vocês vão ver os dois. Debridamento, desbridamento, o que é? Remover os tecidos desvitalizados. Então, quando vocês estiverem lá abordando a ferida traumática, que tiver resto de capim, tiver um pedaço de pele que está assim para cair, mas não caiu, um resto preto, necrosado, tudo que está desvitalizado, que não está vivo, tem que sair, porque é uma excelente comida para a bactéria, tá? Então, escara. Vocês já viram escara? Como é o aspecto de uma escara? Aquela coisa branca, amarelada, às vezes preta, fétida, aquilo é tecido morto, aquilo tem que sair. E para você retirar aquilo cirurgicamente, é o ato de fazer um desbridamento ou um debridamento. Tá? Tem uma pergunta aí, saindo um pouco disso aí. Na solução de continuidade, eu faço degermação e depois um arroz, é isso? Você degerma ao redor e depois faz antisepsia com a solução aquosa ao redor. Na solução de continuidade mesmo, só vai soro fisiológico. É a ferida. Que é a ferida propriamente dita. Por exemplo, num paciente que vai estar lá parou por conta de um tiro na barriga. Lá no tiro, tu não vai ficar esfregando em cima. Na verdade fica, tá? Mas a princípio, pela literatura, não. Professor, eu estava lendo o artigo que a senhora indicou aí, justamente da infecção, degeneração, esterilização, e aí nas minhas anotações aqui tem o processo de infecção do laringoscópio.
Aqui eu anotei que a senhora falou apenas desinfecção simples e álcool. Não. Opa. Álcool não, né? Não. O laringoscópio você está falando. Não, o que eu falei que é simples é o material do anestesista, carrinho, as coisas que a gente encosta. Foi no paciente, ele precisa, se for o laringoscópio que eu uso, é porque laringoscópio do anestesista chama laringo, aquele do anestesista, tá? É um laringoscópio direto, porque você enfia e bate o olho direto. O meu laringoscópio, que é uma câmera, é um troço de ferro que tem uma câmera que usa a angulação da ótica, também é laringoscópio, só que é uma laringoscopia indireta, porque eu não estou com o meu olho direto, é uma câmera que está vendo para mim, tá? Esses equipamentos de broncoscopia, laringoscopia, endoscopia, eles são apenas... Qual é o processo que passa eles? Eu anotei aqui que a senhora falou que tem uma lavagem prévia simples. Desinfectados. Isso, deixar submerso 10 minutos. Tá, calma, eles são desinfectados. Sim. Eles não são equipamentos estéreis. Aí o processo que eles vão passar é só desinfecção, independente de qual seja. O que muda aqui é que se eu tenho um instrumento de endoscopia com ou sem canal de trabalho, canal de trabalho, se é sem canal de trabalho, ou seja, ele não tem uma luz, seria essa caneta fechada. Tem como entrar sujeira dentro dela? Não. É sem canal de trabalho. Basta você limpar por fora. Logo, limpeza mecânica em água corrente com sabão, detergente comum, tá? Mais imersão em ácido peracético ou butaraldeído. Tem um canal de trabalho. Significa que eu vou usar o lumen dessa caneta para passar uma pinça para eu fazer biópsia e aí passa a sujeira, passa o sangue no meio, ou eu vou usar para aspirar secreções, para fazer um lavado brônquico. Você enfia coisa aqui, aspira catarro por aqui. Tem como eu esfregar lá dentro? Não tem, porque é muito fino. Nesse caso, a gente vai colocar, além de fazer a limpeza mecânica, a gente vai botar em imersão no detergente enzimático antes de ir para o ácido peracético ou para o butaldeído. A única coisa que eu acrescento aqui é fora a desinfecção normal, mais detergente enzimático. Mas independente de qual desses processos for, ele é só desinfectado. No laringoscópio você falou que fica 10 minutos e pode tirar. Só que no artigo está dizendo de 8 a 12 horas. No ácido peracético? Do ácido peracético ou do butaraldeído. Não, tá errado. Vai corroer o equipamento. Que artigo é esse? Depois pega pra mim. Esse eu vou ver antes de desinfecção. Não, eu acho que tá errado. Eu não vejo tá errado. Eu acho que é uma confusão aí. Vamos ver aí, a gente vê. Imagina, na endoscopia, se eu tiver... Mas eu só quero saber se é para você seguir o raciocínio dos 10 minutos. É 10 minutos, tá? Não é nem prático. Não, pode colocar. Eu acho que houve uma confusão aí. 10 minutos no canal de trabalho aberto. No canal de trabalho aberto. Não, é 10 minutos independente de ter ou não canal de trabalho. O que muda é antes de ir para o ácido peracético, se eu vou colocar no detergente enzimático. É um processo a mais, a parte de imersão em detergente enzimático. Deixa eu ver aqui, só para a gente terminar. Duração da cirurgia, cirurgia de urgência, remoção de peso, preparo da catarina, hemostasia, olha só, porque ele coloca
coloca como aumento do risco de infecção de ferida operatória, excesso de pessoas na sala. Portas abertas. Ninguém mais tem dúvida, gente? Ó, eu tô com muita dúvida na questão do antibiótico ainda. Eu tô conseguindo. Não, eu não vou. Eu quero que nesse momento vocês só pensem em qual é a flora, se é gram positivo, se é gram negativo, se é, se é anaeróbio. Aqueles conceitos de que é sepsis, que é uma circunfecção infeccioso, tá? Até porque o outro ano não acompanhou vocês, então também não vou querer andar demais com vocês para depois as turmas ficarem muito mais diferentes. Ela vai pedir para falar um caso clínico aqui, antibiótico você prescreveria para o paciente, é isso? Não, eu vou querer, assim, vou até ter que pensar, mas eu não vou pedir ainda antibiótico, eu quero que vocês me falem assim, ó, eu tenho que pegar um antibiótico para cobrir germes da pele gram positivo. Não precisa perguntar qual é, né? Não, tá. Por enquanto não. Mas do tipo de bicho, de forma genérica, que nem eu falo pra vocês, gram negativo, anaeróbio, pelo menos isso, tá? Porque vocês decorando isso, botando na cabeça de vocês isso, depois achar o antibiótico é mais fácil. Com relação à questão de classificação do se eu tenho uma ferida ulcerada, na minha cabeça é algo contaminado. Depende da ferida ulcerada. A ferida ulcerada normalmente é contaminada, porque ela normalmente, lembra das 6 horas? Mas ela é. Mas isso não se pele, então. Mas câncer de pele não é todo câncer de pele que está ulcerado. Se ele estiver ulcerado, é contaminado. Porque na minha cabeça ela deve tá? Se for câncer de pele, o problema é que a maioria dos cânceres de pele não são ulcerados. E aí é limpa. Ah, o câncer de pele tem que ser ulcerado. Deixa eu mostrar. Exatamente. Oi, tô ouvindo. Então, tipo assim, se você pedir um caso, e aí você vai perguntar qual é a flora desse local, qual é o raciocínio de escolha de antibiótico. Eu vou, talvez na pergunta, escuta, talvez na pergunta eu coloco qual é o antibiótico que você vai escolher. Não precisa me falar o antibiótico. Você vai falar assim, eu preciso de um antibiótico para cobrir germes gram-positivos, porque é pele. Tá? Então eu talvez até na elaboração da frase eu escreva a palavra antibiótico, mas entendam que não precisa me dizer ainda qual é o antibiótico. Qual é só o antibiótico que cobre os bichos. Deixa eu só mostrar para vocês uma. Mas tá muito, né, cara? Você anda aqui. Cara, escuta o áudio os áudios do site. Tem acho que 2 áudios de 2 horas. É um do artigo levantado. Dá pra te dar ponto, porque. Mas esse é o conteúdo. Não faça isso. Tanto que tipo, eu já estudei e deixei pra trás, vou revisar só vai gravar a revisão de... Liga, por favor, o vídeo pra mim só pra eu botar pra vocês verem melhor, senão vocês não vão conseguir. Tem que ir lá? Tem algo mais ativo. Ele não tá aqui hoje, o nosso... Sobe aí, Ligão.
De... Então, peraí. Vai dar pra Eu você lembro ver. só. Muita função tem que ir lá. Dá pra ver? Pós-operatório de 10 dias de tireoide. A princípio você olha de frente, não tá vendo muita coisa. Tem um discreto abauladinho, hiperemia discreta da ferida a princípio normal, íntegra, sem saída de secreção, tá? De lado, você já vê que tem um abauladinho maior, certo? Mas se o olho não estiver treinado e não colocar a mão, passa batido. Pode ser inchaço. Então tem que pôr a mão e examinar para ver o que é seroma. Consegue ver, ó? Como é molenga? Hiperemia, tá vendo? Ah, está hiperemiado? Aperta e solta. Olha a cor que fica onde estava o meu dedo. Mas essa hiperemia não é a hiperemia patológica. Lembra que todo trauma cirúrgico é um trauma e que todo trauma tem resposta inflamatória associada. Então tem uma hipervascularização normal da ferida operatória. Não é isso aqui, sinais logísticos, tá? Tá doendo? Não. Tem as outras coisas lá de sinal logístico? Não. Ele tem tumor, mas o tumor não é da ferida operatória, não é edema, é do seroma, tá? Então, por isso que toda vida que você vê sinal logístico, tem que pensar nos 4 para ver se tem. Esse aqui não é sinal logístico. Olha lá. Enfiei a agulha, aspirei. O aspecto do líquido. Seroso, serohemático, levemente hemático. Então o seroma é isso. É dessa cor para mais claro. Porque coletor, líquido seroso, pode ter um pouquinho de sangue? Pode, é pós-operatório, tá? Mas é um líquido fluido, você consegue facilmente aspirar com a agulhinha. Se fosse sangue, se fosse hematoma, não conseguiria, tá? Vídeo, não? Aspecto pós. Aspecto pós. Lembra como era antes? Abaulado. Abaulado. Orientação foi curativo compressivo. Deixa eu ver se eu tenho mais. A sensação é tipo quando faz a queimadura e cria aquela aguinha por cima? A sensação é de você estar apertando uma bexiga, uma bolinha de água. Isso seria a flutuação. Flutuação é um termo específico para abscesso. É a mesma sensação. Não é a mesma sensação, porque o abscesso normalmente você tem a tumefação, é dura ao redor e tem pontos de flutuação, tanto que a gente usa o termo. Ah, tem pontos de flutuação. Não é o todo, aqui tudo é mole. Câncer de pele ulcerado. Contaminado. Isso aqui está ulcerado, tem solução de continuidade, ó. Câncer de pele, cirurgia limpa. CBC, 5 anos de evolução. Pele íntegra. Oi. No caso, o outro seria cirurgia combinada. Hã? A outra, que é ulcerada. Combinada. É.
aqui que eu tive que fazer desbridamento para mostrar. Aqui, ó. Complicação pós-operatória com isquemia. Isquemia. Necrose. Necrose seca, necrose úmida. Isso é comida de bactéria. Isso eu tenho que ir fazer desbridamento cirúrgico. Vou lá e retiro e deixo em carne viva até ficar sangrentinho, bonitinho, para cicatrizar no segunda intenção. Tá? O que eu tenho que tirar, o que está desvitalizado, vai ser desbridamento. E a cicatriz já foi, né, professor? O quê? A cicatriz. Tá bom, vamos lá. Depois que são coisas para mais pra frente. É o seguinte, eu acho que tem umas 40 pessoas aqui. Vocês querem fazer 2 grupos só? Sim. Então vamos dividir em 2. 33. Hã? 33? Metade dá 16 e 17. Quem vai no primeiro? A gente é do B, quer ir agora, nem? Quem vai no Vai também, vai ver.